Para dizer que estamos agora também em direto para a CNN, onde se pede ao Mário Nogueira, com o representante da FEMPROF, que comente esta falta de professores, que estava justamente agora a explicar, isto é só para enquadrar quem chega agora à nossa entrevista. Muito bem, eu dizia então que ontem ao final do dia nós tínhamos na plataforma da oferta de escolas, não os 600 horários que o Sr. Ministro referiu, ainda por cima dizendo que muitos eram repetidos entre as reservas e entre a contratação de escola, não, tínhamos 747 horários para disciplinas, mais técnicos especializados, o que significa qualquer coisa como 991 ofertas de escola, número que hoje ao final do dia deverá ser já superior, porque normalmente assim acontece à terça-feira, o que significa que se hoje houvesse aulas, se hoje já os alunos estivessem com aulas, 55 mil a 60 mil alunos não teriam os seus professores todos. Este número é abaixo dos 100 mil do ano passado, mas porque também o ano passado o que aconteceu foi que o pico, digamos, os 100 mil, foram atingidos entre 24 e 29 de setembro, ou seja, neste momento ainda falta saber, muitos dos professores que sendo colocados na terceira reserva ou sendo colocados também chamados para a oferta de escola, muitas vezes ao irem à contratação de escola numa determinada escola, rescindem ou nem sequer aceitam, entretanto, a colocação obtida em outra. Portanto, a desvantagem da contratação de escola muitas vezes é esta: o professor é colocado numa escola, mas depois surge um horário com mais horas ou mais próximo da sua residência e o professor deixa a anterior. Dizia, no quadro da transferência de responsabilidades para as autarquias, também no quadro da autonomia das escolas, acha que este problema vai ter solução facilitada ou pelo contrário? Não, o problema aqui não tem a ver com quem recruta, tem a ver com o facto de cada vez mais a profissão de professor ser uma profissão que não atrai os jovens que concluem o secundário, os adolescentes que não vão para os cursos, só para termos ideia. Neste ano em que vão sair para a aposentação entre 2.200 a 2.500 professores, entraram nos cursos de formação de professores, nesta primeira fase de acesso ao ensino superior, 727 pessoas, 727 jovens. Prevê-se, por exemplo, com a segunda fase, possam atingir os 1.100, mas não mais que isso, ou seja, metade ou menos de metade dos que saem. O ano passado, em que se aposentaram 1.944 professores, entraram 1.100 nos cursos para formação de professores. Por exemplo, a nova SFDE, da Universidade Nova, que fez aquele estudo sobre as necessidades de professores até ao final da década, 34 mil professores, entre também tendo em conta a redução do número de alunos, que pode não ser exatamente como se prevê, porque há muitos jovens, filhos de imigrantes, que também estão a chegar às escolas, e portanto vamos ver, mas pronto, mesmo admitindo esses números e essa previsão, fez um estudo com aqueles que são os jovens que saem dos cursos de formação de professores e, por exemplo, chegaram à conclusão que, neste momento, tendo em conta as necessidades, estão a ser formados 6% das necessidades de professores em Físico-Química. Estão a ser formados 14%, por exemplo, apenas das necessidades para Biologia e Geologia, 17% para Matemática, 34%, que ainda assim é um número menor, mas corresponde apenas a 1/3 dos professores de História e Geografia. Este é um problema, 22% para Português, ou seja, o problema está instalado e não é se o regime de concurso é nacional ou local, se é um regime de concurso qual for, não há professores, porque há mais de 10 mil professores já formados, que na última década abandonaram a profissão, e há os jovens que não a procuram. E isto tem a ver com que quem está na profissão sente que não é estimado e quem procura uma profissão, mesmo gostando da profissão de professor, sente que não vai ter uma profissão que seja uma garantia para o futuro e que tenha a valorização que merece. Para termos ideia, portanto, não há jovem nenhum que, sabendo que começa a trabalhar aos 22, 23 anos, tem que chegar aos 50 anos para poder entrar num quadro, para poder entrar numa carreira. Os jovens não escolhem. Ainda ontem eu via um programa num canal de televisão em que mostrava uma pessoa ainda jovem, de 40 e tal anos, que foi professora e, entretanto, decidiu tirar um curso de maquinista e hoje é maquinista, não quer voltar à profissão e ganha o dobro da mulher que se manteve como professor. E, portanto, isto para dizer o quê? O problema da precariedade, o problema das carreiras que os governos têm vindo a desfazer com a não contagem de tempo de serviço, com as vagas, a avaliação que tem cotas que depois impedem a atribuição da classificação ou da menção que as pessoas têm direito. O problema da grande pressão dos horários de trabalho, das condições de trabalho, só para termos ideia, quer dizer, se há falta de professores nas escolas, mas as escolas têm que dar respostas, em quem é que cai
sobre quem caem essas respostas? Sobre os que lá estão, ou seja, os horários são de 35 horas, mas as pessoas trabalham, em média, entre 45 e 50 horas semanais. E, portanto, é natural que cheguem ao fim completamente esgotados. E depois há uma coisa que também as pessoas sentem muito, que é a falta de respeito e consideração por parte dos governantes. E o que aconteceu este ano, e está ainda a acontecer com a mobilidade por doença, é bem um exemplo disso. O Ministério da Educação alterou o regime. A seguir, permitiu que os professores, devidamente atestados e com certificados multiusos, e não só, apresentassem as suas propostas de mobilidade para localidades onde vivem ou onde têm tratamentos. 7.500 professores foram aceitos pelo Ministério da Educação e foram reconhecidos como tendo doenças incapacitantes. A 3.000 não foram atribuídas as deslocações por uma razão muito simples. Porque o professor que tinha o problema oncológico, por acaso era de geografia e devia ser de matemática. Porque o professor que tinha o problema fazia hemodiálise, um problema renal, uma insuficiência, um transplantado, por acaso era do primeiro ciclo e o que dava jeito era uma educadora de infância. Portanto, isto não tem sentido nenhum. É um desrespeito tremendo. São cerca de 3.000 professores com doenças incapacitantes que não foram deslocados para as áreas de tratamento e isto vai significar que, não tarda, muitos destes professores que ainda não o fizeram vão ter de meter baixa médica. Estão muitos deles a aguardar a Junta Médica da Medicina do Trabalho, que lhes vai depois reconhecer a necessidade de serem atribuídos serviços moderados, que lhes vai reconhecer a necessidade de não ser atribuída componente letiva. Por exemplo, um colega nosso aqui do Distrito de Aveiro, que tem uma situação de um cancro na garganta, que não fala, não tem som sequer ao falar, não emite qualquer som, foi colocado numa escola com o horário completo a ter que ter atividade letiva e, portanto, estas situações vão ainda disparar também, são cerca de 3.000 professores, estão a tentar ainda ver à espera que o Ministério da Educação possa decidir a sua deslocação porque fizeram exposições precisamente sobre a sua doença, mas são situações que ainda não estão aqui consideradas. O Ministro da Educação há dias dizia que havia 2.000 baixas médicas, foi o número que deu. Este é um número normal nesta altura. O ano passado, neste momento, eram 1.958, agora são 2.000, é praticamente o mesmo número, não é? Isso significa o quê? São pessoas que estão em doenças prolongadas. Nós estamos a falar de um número, de uma taxa baixíssima, nós estamos a falar de 1,5% das pessoas, e 1,5% das pessoas é um número baixo, sabendo nós que a população portuguesa tem 8% dos portugueses que são portadores de doenças incapacitantes, nós estamos a falar de 1,5%. Mas, seja como for, são pessoas com doenças prolongadas, algumas delas até eventualmente vão entrar na apresentação por incapacidade total, portanto o que se chama normalmente a reforma por invalidez, e depois temos toda a apresentação. Repare-se que este ano, tal como o ano passado, e isso foi uma novidade do ano passado e que este ano se manteve, os professores, mesmo os que se aposentam agora em outubro, tiveram que ficar com o horário atribuído, ou seja, no passado, até há 2 anos atrás, esses professores ficavam em apoios, ficavam em trabalho com adjuvação, ficavam a dar em assessorias, portanto, mas já não lhes atribuíam turma, até para os alunos não terem uma mudança de professor passado um mês ou passado 2 meses de começarem as aulas. O ano passado e este ano, o Ministério, no sentido de tentar disfarçar o problema da falta de professores, obrigou estes colegas a terem horário atribuído. Portanto, há muitos que estão agora com turma e em meio de outubro, ou em novembro, que é também quando sai muita gente, vão sair. Nós sabemos que no mês de outubro há 280 professores que se vão aposentar. Estes 280 professores estão com turma, o que significa que a meio de outubro, durante outubro, 280 turmas vão ficar sem o seu professor. Mas serão mais, porque depois, em novembro e dezembro, serão à volta de 200 por cada mês, o que significa que nós temos neste momento, talvez, e alguns ainda em setembro, não é? Temos neste momento cerca de 600 a 700 professores com turma atribuída que irão aposentar-se e, portanto, alguns irão sair e até com um prejuízo. É que se eles já tivessem saído agora, provavelmente a escola teria conseguido encontrar quem ficasse com a turma, um professor para o ano todo, e, por exemplo, se for em novembro, se for em dezembro, em outubro, finais de outubro, quando começa ainda a escassear mais o número de professores, pode acontecer que o que se aposenta sai e depois não há outro que possa substituir, que portanto acabaram na lista. Portanto, o problema está por resolver, passa por criar condições de atratividade de jovens para a profissão, por estimar os que estão para que não abandonem, por estimar aqueles que são jovens e que
são colocados a centenas de quilómetros e agora com este preço, com a inflação, o preço da segunda habitação, o preço das deslocações, há professores que não têm hipótese que não têm dinheiro para concorrer. É uma situação muito complicada e o problema está aqui. O problema está na desvalorização que a nossa profissão teve nestes anos, na redução que os salários têm tido por força de vários fatores, entre eles as medidas tomadas para a carreira dos professores, de roubo do tempo de serviço, de impedimento de progressão por via de vagas. São 6.000 professores, mais até um bocadinho, mas 6.000 e poucos, que estão impedidos de passar do 4º e do 6º escalão por causa das vagas e depois é a precariedade que se arrasta anos sem fim. Portanto, aquilo que nós temos é uma situação que o Governo sabe bem que só se resolve criando condições que atraiam os jovens para a nossa profissão. Caso contrário, isto vai ser cada vez pior e os governos têm que reconhecer a sua incompetência e a sua imprevidência ao não terem previsto de facto esta situação. Porque eu lembro, e termino já, que não há muitos anos um primeiro-ministro de nome Passos Coelho dizia para os professores emigrarem para os PALOP, irem dar português para lá, ou ainda mais recentemente o primeiro-ministro António Costa, na anterior legislatura, dizia aos professores de português para irem para a França trabalhar junto às comunidades, porque aqui não eram precisos. Foram poucos anos para se perceber que afinal eles estavam a ver mal o problema.